senhores, meu nome é Walter Faria Ferreira, sou professor de Direito e advogado no Rio de Janeiro. O tema hoje aqui proposto por este canal será o seguinte, o novo CPC e a interpretação do artigo 489 à luz da argumentação jurídica. Inicialmente, é necessário falarmos uma breve síntese do que a argumentação jurídica hoje no Brasil, o ano de 2016, como chegou a ser positivada como no nosso ordenamento jurídico, na regra, como eu falei do tema de hoje, da regra do artigo 484 do Código de Processo Civil. Código este que hoje estaria vigente, porque este novo Código de Processo Civil seria vigente um ano após após ter passado pelo crivo, vamos dizer assim, das regras do nosso ordenamento jurídico. Então, o nosso CPC, ele hoje estaria vigente em março de 2016, porque ele surgiu, o CPC, ele foi sancionado em 16 de março de 2015. E regras estas dispostas, positivadas no nosso ordenamento jurídico, e o nosso Código de Processo Civil. Surge aqui a dúvida em relação, inicialmente, à vigência desta regra do 489 do Código de Processo Civil e as demais vigentes neste diploma legal. Hoje, 3 de março de 2016, o Conselho Nacional de Justiça se reúne, então até a noite, até o final deste dia, e eu acredito que amanhã tenhamos uma notícia de qual será realmente a vigência desse novo CPC. Feito isso, passamos a falar da questão da argumentação jurídica. A argumentação jurídica seria uma forma de interpretação do direito. Essa interpretação do direito no Brasil, ela vige, mas não de forma de regra, ela já vige, ou seja, os nossos pensadores, estudiosos do direito, eles já interpretam o nosso ordenamento jurídico à luz desta argumentação jurídica, preconizada por Robert Alex, filósofo alemão, e outros. Mas Robert Alex, na minha opinião, eu considero o marco com ele, porque em 1978, na Argentina, já está plenamente vigente, já eficaz, eficiente, lá naquele
ordenamento jurídico daquele país. Então, aqui no Brasil nós tentamos, né, ao longo do tempo, e teremos que enfrentar com mais lucidez, vamos dizer assim, a respeito deste estudo. Por quê? Porque hoje, 2016, não há que se falar mais numa decisão, principalmente uma interpretação, sem pensar, sem utilizarmos, né, a argumentação jurídica. Por quê? Porque a argumentação jurídica ela remonta lá da Grécia, né? Não a argumentação jurídica naquele discurso lá da questão de oratória, mas a questão de interpretar o que nós temos, né, no nosso ordenamento jurídico à luz do caso concreto, né? Ou seja, há, por exemplo, uma situação, né, material, que seria, não teria, né, ainda a participação do Estado, né, para dirimir, para pacificar aquela situação, porque não há conflito, não tem a necessidade do Estado juiz exercer jurisdição, né, atuar naquele caso concreto, né. Porém, hoje, o entendimento moderno, né, do nosso ordenamento jurídico em função da argumentação jurídica, né, não mais só da ponderação dos princípios constitucionais, né, seja esses constitucionais positivados ou não positivados, né, à luz de regras, né, regras escritas, regras não escritas, regras de um costume que poderá ou não se tornar ou ser positivada, né, uma regra de direito civil, no ramo do direito tributário, no ramo do estudo do direito penal. Não é essa a questão. A questão é que a argumentação jurídica é exatamente interpretar o nosso ordenamento jurídico. E esse ordenamento jurídico sempre à luz do caso concreto, mesmo sendo, por exemplo, uma súmula que hoje há súmulas denominadas vinculantes, né? Mesmo assim, o intérprete, à luz do ordenamento jurídico, ele deverá fundamentar esta decisão. Tá? Essa decisão, essa interpretação daquele caso concreto, né? Então, hoje, à luz do que se está positivado hoje no nosso ordenamento jurídico, é necessário que todos, né, participantes desta cadeia, desta
as partes, né, os advogados, os juízes, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, né, todos devem, né, interpretar à luz da argumentação jurídica. Não há a questão, não há ainda escrito nesse dispositivo, nesta regra do artigo 489 do Código de Processo Civil, a argumentação jurídica. Tá? O nosso legislador, ele fala aqui, né? Peço licença para ler, essa regra do 489 do Código de Processo Civil, na seção 2, os elementos dos efeitos da sentença, né? Tá lá, são elementos essenciais da sentença, né? O relatório, né? Os fundamentos, o dispositivo, né? Agora, a importância aqui é o parágrafo 1º, né? Que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Acórdão aqui seria acórdão seria voto, né? Voto, o acordo, né? Aquele seria todo, né? Terá que ser fundamentada, né? Então, não se considera fundamentada. Se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, né? Surge aqui uma questão controvertida, porque a Constituição da República de 1988, né, já há o princípio, né, de que todas as decisões devem ser fundamentadas, né, até para que todos os participantes do processo, do procedimento, né, tenham a oportunidade, né, de se manifestar, né, do interessado se manifestar para saber exatamente o que foi fundamentado, para facilitar a sua argumentação. Argumentação essa estrita, né? Argumentos, né, que devem ser levados por um advogado, né, ou até positivado no nosso ordenamento jurídico, os postulantes. No juizado especial civil, por exemplo, até 20 salários mínimos vigentes nacionais, nós temos a regra que disponibiliza, né, autoriza, né, o acesso à justiça e os postulantes no juizado especial. Acima de 20 salários mínimos é necessário, torna-se necessário a intervenção do advogado com capacidade postulatória. Não é? Então, essa regra do artigo 489, positivada no Código de Processo Civil, né, ela tem que ser, ela deve, né, sempre ser interpretada à luz da argumentação jurídica. Por quê? Porque a argumentação jurídica, ela trará subsídios ao intérprete de um determinado, né, caso concreto. Né? O caso concreto deve ser interpretado, né, de forma mais minuciosa. Ou seja, por exemplo, um pedido, né, uma pretensão, uma demanda, né, que deva, né,
deveria, à luz do ordenamento jurídico vigente, positivado, né, ordenamento jurídico processual, se não tiver a formalidade, né, das regras do Código de Processo Civil, né, não tendo necessidade nem utilidade, o intérprete, né, à luz do ordenamento jurídico, né, da norma abstrata, ele extingue o processo, né, para muitos sem enfrentar o mérito, né, ou seja, extingue o processo, né, o procedimento. Aquela pretensão, ela não será nem útil e nem necessária de prosseguir, né, extinto. Hoje, no caso, ou seja, vigente este novo diploma legal, o Estado juiz, o juiz, ao receber a peça inaugural, a pretensão, a petição inicial, ele, antes de extinguir o processo, ele dará a oportunidade à parte de se manifestar, né, antes de extinguir esse processo. Tá? Isso, o que nós chegamos à conclusão, que o processualista Liebman, ele deu essa grande contribuição a todos nós, né? Porque ele dizia que se o mérito, o conteúdo de uma pretensão não for enfrentada, estudada, não há jurisdição. Viu? Então hoje temos que o Estado, o juiz, né, encarregado naquele, né, caso concreto, ele deverá fundamentar aquela decisão sempre, à luz, observado a norma abstrata, sempre, claro, né, as questões de livre convencimento, os outros princípios garantidos, os princípios continuam vigentes, continuam eficientes, né, e eles serão mais que ponderados, eles serão interpretados à luz da argumentação jurídica, né? Porque a regra do artigo 489, ele fala da questão por exemplo, não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, né, que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, né? Então não pode, não deve, né, apenas se reportar a folhas daquela sentença, e se fundamentar, porque, à luz do caso concreto, a decisão, né, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, com a norma abstrata, ele terá que fundamentar aquela decisão lato sensu. Né? E o parágrafo 3º, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. A boa-fé, mas que boa-fé? Não é? É preciso, na fundamentação, explicar, né, fundamentar aquela decisão, de que seria
a boa-fé objetiva, a boa-fé subjetiva, que boa-fé, não é? Então, à luz da argumentação jurídica, o intérprete atuará naquele caso concreto trazido para ser derimido aquele conflito, né, de interesses, e tendo que sempre, repito, fundamentar a decisão. Bom, quanto à questão das mudanças, da mudança nesse novo diploma, trazida pela regra do artigo 489 do CPC, é sempre necessário, né, a argumentação jurídica. Por quê? Porque ultrapassa a ponderação dos princípios constitucionais. Não é afastar um princípio e aplicar outro princípio, né? Mas sempre fundamentar porque naquele momento, naquele caso concreto, foi afastado. Por exemplo, aplicamos, ou seja, temos a norma em abstrato, né? A norma em abstrato. Temos a regra, a lei, temos os fundamentos, temos os princípios, né? Os costumes, né? Analogia, né? Os princípios gerais de direito, né? Então, o intérprete, à luz do caso concreto, ele vai aplicar a argumentação jurídica. Não é decidir fora dos parâmetros daquela determinada regra, e sim à luz da argumentação jurídica. Bom, a questão aqui de discussão de se nós vamos ter uma justiça, né? Aliás, se o Estado, né, prestará jurisdição ao caso concreto de forma mais séria ou não. Eu acredito que sim. Talvez no início não, porque teremos que todos, né, repito, advogados, juízes, né, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, né, colaboração das partes também, todos envolvidos no processo. Há uma colaboração. Por que tudo isso? Porque a argumentação jurídica preconiza, o estudo de Robert Alex, o entendimento de que a decisão deva ser o mais justa possível. O mais justa possível. E ela sendo justa, é uma forma de celeridade. Celeridade. Por quê? Ela sendo justa, ela trará, além da pacificação da sociedade, trará a todos nós o que sempre almejamos nas nossas vidas, a felicidade. Então, a argumentação jurídica, ela é direcionada a que as decisões, as interpretações do ordenamento jurídico, repito, regras, princípios, costumes, não é? O que está no nosso ordenamento jurídico deverá ser interpretado à luz da argumentação jurídica. Não é? É claro que teremos problemas em relação a essa questão dessas regras serem interpretadas à luz da argumentação jurídica, porque o tema, a argumentação jurídica,
de certa forma, novo para a grande maioria dos estudiosos do direito, né? Pasmem que realmente é isso que acontece, mas porque a Argentina, né, como eu falei, em 1978, Robert Alice fez um estudo de que um país democrático dá para se empregar a argumentação jurídica, né? E com isso, a celeridade será maior. Por quê? Porque impedirá isso do maior número de recursos, do maior número de inconformados com aquela determinada decisão, aquela determinada interpretação, aquela determinada fundamentação numa sentença, por exemplo, ou num acordo, num voto, né, que leva a aquele colegiado, aquela decisão, naquele acordo. Então, volto a falar, a argumentação jurídica é realmente primordial para que tenhamos uma decisão, uma interpretação mais justa possível. O que eu sempre preconizei, e vários outros estudiosos do direito preconizam, né, preconizavam, é a argumentação jurídica empregada aqui na nossa sociedade, no Brasil, na sociedade, no nosso ordenamento jurídico. Acredito que com isso tenhamos uma maior facilidade, né, para interpretar o direito à luz daquele caso concreto. Então, essa argumentação jurídica, ela está regrada, mesmo em se tratando de ponderação, porque a regra fala de ponderação, mas é mais que ponderação, é a argumentação jurídica. Então, os intérpretes terão que ter o auxílio de todos, do advogado argumentando na sua peça inicial, né, fundamentando, né, pela capacidade postulatória, fundamentando, né, aquela demanda, aquela pretensão, para que com isso facilite, propicie a decisão justa do intérprete daquele direito no caso concreto. Agora, é necessário um estudo realmente mais aprofundado, não só esse estudo deve passar, né, nas universidades de direito, nas faculdades de direito, nas faculdades de concílio também, nas faculdades de filosofia, né? Então, nós temos aqui um marco, vamos dizer assim, em nosso ordenamento jurídico. Né? Então, a argumentação jurídica, por certo, ela irá nos ajudar. Essa questão de interpretar sempre a luz da argumentação jurídica é o que se deve fazer para, quando vigente, né, a regra do artigo 489
do Código de Processo Civil. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça, né, como eu falei, se reunirá, né, está se reunindo, né, dia 3, para dizer qual a vigência dessa regra. Né, porque 16 de março, então, foi sancionado o novo Código de Processo Civil, então essas regras, né, do Código de Processo Civil, essa regra do tema aqui tratado, do artigo 189 deste diploma legal, ela estaria vigente, né, e dia 18, no próximo dia 18 de março. Falta poucos dias para a vigência. Então, já tínhamos, né, que estar estudando essas questões à luz da argumentação jurídica há anos, porque mas como não foi possível, né? Bom, eu acredito que devo, né, tenho, né, quero contribuir, com os meus estudos para propiciar a todos nós interpretarmos o direito, à luz da argumentação jurídica. Desculpa estar repetindo sempre a argumentação jurídica, porque hoje este tema, este trabalho, esta forma, este método de interpretar o direito, eu reputo hoje o mais correto. Talvez, ao longo dos anos, ao longo das décadas, crie uma forma melhor. Mas, de qualquer forma, eu acredito que este novo Código de Processo Civil trará, repito, uma maior felicidade a todos, por se tratar de regras positivadas. O nosso ordenamento jurídico pede sempre a questão da positivação, não é? Porque oriundo de direito positivo, para que tenha uma maior segurança, né? Se bem que essa questão das regras, de princípios, que será tema para uma nova exposição, uma outra exposição neste canal, na oportunidade falarei sobre regras, princípios, né, e aplicação nos diversos ramos do direito, né? Ramo do direito de família, ramo do direito civil, né? Outros, para que facilite a sua interpretação. Aqui, então, dessa forma, temos que interpretar a regra do artigo 489 à luz da argumentação jurídica. Torna-se necessário um estudo, né, sobre os temas tratados por Robert Alex, né, e outros estudiosos da argumentação jurídica, né, nacionais também. Mas temos que trabalhar, né, ter isso em mente, que hoje o direito
não pode mais ser interpretado sem estar presente a argumentação jurídica. Então aqui eu agradeço a todos por esse tempo, permitido, e convido vocês para uma nova exposição em breve, onde falaremos sobre temas do novo diploma legal, este novo Código de Processo Civil. Muito obrigado a todos. Boa tarde.